Todas as suas decisões, elas são enviesadas. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Vitor Sabac, especialista em marketing digital e vendas online. Se você chegou agora no meu canal, clica no botão de like, clica no botão de se inscrever aqui no canal. Isso vai me ajudar, óbvio, mas vai te ajudar também de alguma forma, porque conteúdos educacionais como esses vão começar a aparecer com mais frequência para você. Todas as suas decisões, elas de alguma forma são enviesadas. E até o final desse vídeo você não só vai entender o porquê que suas decisões elas ficam enviesadas ao longo do dia, mas você vai aprender também a utilizar esses vieses cognitivos para fazer vendas dos seus produtos aqui na internet ou dos seus serviços. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício prático aqui agora? Vamos fazer um exercício agora na prática. Eu abri aqui o meu Instagram para ver quem é que vai aparecer para mim. A primeira empresa que apareceu para mim foi a G4 Educação, em colaboração com o Alfredo Soares. Perceba que uma das formas de você enviesar as decisões também da sua audiência é você aparecer para essa audiência o tempo todo. Então, se você abrir o seu Instagram aí agora e lá aparecer, por exemplo, uma blogueira, um blogueiro, alguém que você gosta, um cantor que você gosta, perceba que você lembra dessa pessoa ou lembra dos produtos ou dos serviços que essa pessoa presta ao longo do dia, justamente porque essa pessoa aparece com muita frequência para você no feed. Outro exemplo, se você estiver morrendo de fome e seu Instagram o tempo todo tiver, você vai rolando e passa o tempo todo receita. Aí aparece uma receita de pizza, receita de sushi, receita de não sei o que lá, dá até uma fome pensar nessas coisas, né? Mas é assim que funciona o marketing mesmo. Então, você vai sendo exposto a esse estímulo, até que em algum momento, água dura, pedra... Como é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, em algum momento, esses estímulos eles vão fazer com que você tenha uma tendência de consumir aquele produto, de consumir aquele serviço. E aí eu vou te fazer um questionamento. Eu tenho a Domino's Pizza, certo? E eu tenho uma pizzaria qualquer, uma outra pizzaria que você não conhece. A Domino's, quando dá ali entre 6 horas, 9 horas da noite, ela começa a aparecer para você. Aparece um monte de anúncio da Domino's. Aí você puxa uma fatia de Domino's e vem aquele queijo que fica esticando e tal, e dá uma fome da porra na pessoa só de pensar nisso. E você tem a outra pizzaria, que não aparece para ninguém com frequência. A probabilidade de você comprar a Domino's é maior. Não porque a pizza da Domino's é melhor de fato, não é porque o produto da Domino's é melhor, mas porque a sua decisão agora ela fica enviesada. Você já foi exposto a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, você já está com fome. Quando você é exposto mais uma vez, a tendência é que você compre. A tendência é que se você não comprar, você vai ficar com muita vontade, pelo menos. Porque já foi criado ali um caminho no seu cérebro que vai fazer com que esses gatilhos eles despertem essa vontade em você. E é justamente por isso que uma das coisas mais importantes que tem aqui na internet, quando você quer se posicionar ou quando você quer fazer vendas, é justamente você colocar a sua cara, colocar a cara a tapa. Dá para você fazer vendas sem necessariamente colocar o rosto aqui na frente? Dá. Não vou te dizer que não dá. Inclusive, eu comecei fazendo vendas na internet sem aparecer. Dá para você fazer vendas. Você cria um processo de geração de demanda, você gera ali um monte de contato e depois você cria um processo de conversão dessa demanda e aí você vai fazendo vendas. Você não precisa necessariamente aparecer como eu estou fazendo aqui agora. Só que quando você aparece, quando você é lembrado, você estimula a sua audiência, você faz com que a sua audiência cada vez mais ela fique familiarizada. E quanto mais familiarizada com você ela estiver, mais confiança você gera e vende a confiança, né? Você não compra de quem você não confia. Bora para um exemplo prático também. Marcas grandes que executam exatamente isso na sua... Opa, o celular tocando aqui. Vamos ver isso aqui na prática. Algumas marcas grandes que executam exatamente essa estratégia e você talvez nunca tenha se questionado ou talvez nunca tenha percebido isso antes, mas isso acontece o tempo todo. Quando você vai num barzinho e você vê aquelas cadeiras amarelas, sabe qual é a marca que patrocina aquilo ali? É a Skol. E aquela cor amarela
não é por acaso, é justamente para você ficar enviesado, para você ter a sua decisão enviesada. Perceba, o seu cérebro o tempo todo ele é exposto a estímulos. E esses estímulos vão fazer com que você tome decisões ao longo do dia. Por mais que você ache que suas decisões estão 100% sob o seu controle, elas não estão. E aí quando a escola aparece através das cadeiras amarelinhas ali, através da mesa amarelinha, você certamente fica com a decisão enviesada de comprar uma cerveja. Só que não é só a Skol que faz isso, a Coca-Cola também faz isso, então às vezes também você vai ver algumas cadeiras vermelhas ali dentro. Com mais frequência você vê a Skol em barzinho. Mas eu tenho certeza que em algum momento você já foi, por exemplo, no cinema e se você percebeu ou se você não percebeu, isso acontece. Agora passe a observar, a partir de hoje. Existe uma cor que aparece muito lá no cinema, que é a cor vermelha. Quanto mais vermelho você vê, maior é a tendência de você comprar uma Coca-Cola. E, querendo ou não também, existem hábitos que são criados ali, né, no consumidor, que vão te deixar cada vez mais sugestivos. Então, por exemplo, quando você compra uma pipoca, tem gente que fala assim, pô, uma pipoca pede uma Coca-Cola. Assim como tem uma campanha do Guaraná que também tenta te deixar sugestivo em relação a isso. Uma pizza pede um Guaraná. Existe uma campanha do Guaraná que faz exatamente isso. Então, essas formas de aparecer para a sua audiência, elas deixam você cada vez mais propício a comprar. Não tem jeito. Quem não é visto, não é lembrado. E você, como um bom profissional, como uma boa profissional, deveria colocar sua cara aqui na internet, porque quando você é visto, você vai ser lembrado. A audiência, em algum momento, ela vai ficar enviesada a dar esse voto de confiança a você, no seu serviço, no seu produto. Não tem o que fazer. Todo mundo, pelo menos bons profissionais, eu já vi esse questionamento muito pelo mercado, que é, poxa, eu sou tão bom tecnicamente no que eu faço, mas eu vejo, sei lá, tal pessoa que nem é tecnicamente tão boa assim, mas ela tá com a agenda lotada, tá vendendo pra caramba, tá ali no Instagram, tá bem de vida e tal. Isso acontece muito porque aquele fulaninho, apesar dele não ser tecnicamente tão bom quanto você, ele aprendeu uma coisa que é importante, ele aprendeu uma regra do jogo que é importante, que é aparecer. Ele entendeu talvez uma regra também que é muito importante, que é vender. Se esse vídeo ele tá te ajudando de alguma forma e você ficou até esse momento aqui e não deixou o like, meu amigo, porra, o que é que eu faço? Se a pessoa não deixa o like, tá até o final do vídeo e até agora ela não deixou o like, eu faço o quê? Eu desligo a câmera e vou embora? Faça um favor pra mim, vou te pedir, clica no botão do like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aqui com alguém, com algum profissional que vai ter um interesse real nisso aqui que eu tô falando. Até esse ponto do vídeo você já entendeu que aparecer aqui na internet é muito importante. Aparecer nas redes sociais, aparecer no YouTube, no Instagram, ou seja, lá onde sua audiência estiver, é importante demais. Só que existem formas de você fazer isso de maneira estratégica. Não basta postar 2 vezes por semana, todas as semanas, que você não vai ver resultado no seu Instagram. É inclusive provável que você em algum momento acabe se frustrando, porque você fica ali produzindo conteúdo e você não percebe um resultado real ali nas suas redes sociais. Isso acontece porque você está tomando algumas ações isoladas. A produção de conteúdo é importante? Só que ela de maneira isolada não vai aumentar suas possibilidades de ter resultado aqui na internet. É importante que você faça isso de maneira estratégica. E é justamente por isso que eu criei o treinamento Vivendo e Vendendo, onde você não só vai aprender como criar conteúdo aqui para a internet, mas você também vai combinar isso com várias outras habilidades aqui do digital. Copy, que é a comunicação persuasiva, você pode até não ter percebido, mas esse vídeo aqui, ele tem uma sequência lógica, ele tem um roteiro a ser seguido e eu utilizo comunicação persuasiva aqui. Tráfego pago. Tráfego pago, sem sombra de dúvidas, é o coração ali da estratégia. O tráfego pago é como se você tivesse um carro, certo? E o tráfego pago ele fosse a gasolina desse carro. Então, você pode ter uma Ferrari. Se essa Ferrari tiver sem gasolina, ela não vai para lugar nenhum. Então o tráfego pago é justamente aquilo que coloca o seu conteúdo
para fora da bolha. É onde é aquela gasolina, né? Aquela faísca que vai gerar uma explosão e seu conteúdo ele vai ser visualizado por várias e várias e várias audiências. Uma outra habilidade que você aprende dentro do Vivendo e Vendendo é a habilidade de vendas. Vendas é uma das habilidades mais importantes que existe para qualquer profissional. Se você vai trabalhar num lugar como CLT, você precisa em algum momento passar por uma entrevista, você precisa se vender para aquela empresa. Se você presta serviço, você precisa de alguma forma vender esse serviço para que alguém te contrate ou para que alguma empresa contrate esse serviço seu. Se você vende produto, nem se fala. Você precisa saber vender. E venda não é lábia, venda é técnica. Então existe um passo a passo também para você fazer vendas. Se você quiser entender um pouco mais como se posicionar no digital, como fazer vendas aqui na internet, eu te recomendo assistir uma aula completa que eu deixei disponível aqui no primeiro link da descrição. Te vejo lá!